Você já sentiu o que é ser tratado como mercadoria? Eu tinha 15 anos quando descobri que tinha um preço. Uma casa de 2 quartos no subúrbio de São Paulo. Minha própria mãe me entregou a um desconhecido numa manhã abafada de janeiro de 1975. Lembro de cada detalhe como se o tempo houvesse congelado naquele momento. O cheiro de café que impregnava nosso barracão de madeira na favela do Heliópolis, o vestido florido dela, o melhor que tinha, e seus olhos vermelhos que evitavam encontrar os meus. É só por um tempo, Teresa, ela dizia, enquanto dobrava minhas 3 mudas de roupa numa sacola de feira. A família do seu Altino vai te tratar bem, você vai estudar lá, é uma oportunidade. Suas mãos tremiam, mas sua voz tentava soar firme. Da janela, vi o Opala verde musgo estacionado na rua de terra, o homem de terno cinza encostado nele, fumando e consultando o relógio. Um homem que dizia ser dono de uma imobiliária e que havia feito à minha mãe uma proposta que ela não pôde recusar. O pastor Joel, nosso vizinho e confidente da minha mãe desde que papai nos abandonara 3 anos antes, estava ali também. Foi ele quem apresentou o seu Altino como um homem de Deus que ajudava famílias necessitadas. Foi ele quem convenceu minha mãe que aquilo era uma bênção, uma solução para nossas dificuldades. Sua filha vai trabalhar como ajudante na casa da família dele, vai ter comida, roupa, educação. E você ganha uma casa própria, irmã Mariana. Não é uma providência divina? Minha mãe acreditou. Como não acreditaria? Éramos apenas eu e ela, lutando contra a fome, as contas atrasadas, o medo constante do despejo. Eu via seu rosto cada vez mais magro, as olheiras profundas, os dedos feridos de tanto costurar para fora. Todo domingo, ela levantava as mãos calejadas na igreja e agradecia pelo pouco que tínhamos, sempre acreditando que o Senhor providenciaria. E então surgiu seu Altino, como resposta às suas orações. Uma casa própria, o sonho impossível ao alcance das mãos. O preço? Apenas eu, sua filha única. Você vai me mandar embora, mãe? Perguntei com um nó na garganta quando o pastor saiu para conversar com o homem lá fora. Ela me abraçou forte, tão forte que por um momento pensei que tivesse mudado de ideia. Senti suas lágrimas molhando meu cabelo. Não é mandar embora, filha. É uma chance para nós duas. Você vai ter um futuro melhor. Eu vou ter um teto. Quando eu estiver estabelecida, você volta. É uma promessa. Mas quando olhei em seus olhos, vi algo além das lágrimas. Era alívio? Esperança? Ou seria a resignação de quem finalmente se rende após anos de luta? Nunca soube dizer com certeza, porque aquele foi o último momento verdadeiro entre nós. Depois disso, tudo mudou. Eu mudei. Ela mudou. O mundo inteiro parecia ter seus alicerces abalados naquela manhã em que fui empacotada como parte de uma negociação imobiliária. Antes daquele dia fatídico, eu era apenas uma adolescente comum da periferia. Estudava na escola municipal, tirava notas razoáveis, sonhava em ser professora algum dia. Morávamos num barraco pequeno, mas limpo, que minha mãe mantinha com um orgulho silencioso. As paredes eram de madeira reaproveitada, o chão de terra batida coberto por pedaços de linóleo que ela conseguiu num descarte de loja. Tínhamos 2 cômodos, um quarto onde dividíamos uma cama de casal velha e uma sala que era também cozinha, separada por uma cortina florida que ela mesma costurou. Minha mãe, Mariana Silva, era costureira. Trabalhava em casa em uma máquina Singer antiga que pertencera à minha avó. Fazia consertos, ajustes, às vezes algumas peças por encomenda. Nos dias bons, conseguíamos comer carne uma vez na semana. Nos ruins, era arroz, feijão e, se tivéssemos sorte, um ovo dividido entre nós duas. Papai sumiu quando eu tinha 12 anos.
José Alves, motorista de caminhão, saiu para uma entrega no Paraná e nunca mais voltou. Não sabíamos se morreu, se arrumou outra família ou se simplesmente decidiu que não aguentava mais a pobreza. Minha mãe o esperou por um ano inteiro, deixando uma vela acesa na janela todas as noites. Depois, a vela desapareceu, assim como as fotos dele, guardadas numa caixa embaixo da cama. Foi nessa época que minha mãe começou a frequentar a Igreja da Graça Redentora, um pequeno templo improvisado num galpão perto de casa. O pastor Joel se tornou sua bússola espiritual e conselheiro. Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar, irmã Mariana, ele dizia, enquanto ela colocava no envelope de dízimo o dinheiro que faria falta na nossa mesa. Nossa rotina era simples. Eu ia para a escola pela manhã, voltava e ajudava nos afazeres domésticos. À tarde, estudava ou auxiliava minha mãe com as costuras, aprendendo o ofício. Às vezes, quando havia trabalho extra, passávamos noites acordadas finalizando encomendas. Minha mãe cantarolava hinos enquanto suas mãos habilidosas manejavam agulha e linha, como se cada ponto fosse uma pequena oração. Aos domingos, íamos à igreja. Eu não compartilhava completamente da fé fervorosa dela, mas gostava dos hinos, da sensação de pertencimento, do lanche que as irmãs serviam após o culto. Era o único momento em que víamos rostos sorridentes, em que éramos parte de algo maior que nosso pequeno universo de 2 cômodos. Nossa vizinhança era como uma grande família disfuncional. Todos pobres, todos lutando, todos se ajudando quando podiam. Dona Zefa, do barraco ao lado, às vezes trazia bolinhos de chuva para mim. Seu Toninho, o pedreiro da rua de baixo, consertou nosso telhado quando uma tempestade o danificou. "Paga quando puder, Mariana", disse ele, sabendo que talvez esse dia nunca chegasse. Foi nesse cenário de pobreza digna, de sonhos pequenos mas persistentes, que cresci. Eu tinha amigas na escola, Luísa, Sandra e Denise, com quem compartilhava segredos e risadas nos intervalos das aulas. Tinha meus cadernos bem cuidados, encapados com papel de pão colorido com canetinha. Tinha o respeito dos professores, que viam em mim uma aluna dedicada. E tinha minha mãe, que apesar de todas as dificuldades, nunca deixou de sorrir quando eu chegava da escola, nunca deixou de me abraçar antes de dormir. Até aquele dia. Até seu Altino aparecer com sua proposta tentadora. Até minha mãe decidir que uma casa valia mais que a minha presença diária. Até eu descobrir que no mundo dos adultos, tudo, inclusive uma filha, pode ser negociável pelo preço certo. Eu não queria acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Enquanto minha mãe arrumava minha pequena mala, na verdade uma sacola de feira reforçada com algumas roupas dobradas cuidadosamente, eu ainda esperava que ela virasse para mim e dissesse: "Mudei de ideia, você fica comigo." Mas suas mãos continuavam o trabalho metódico, seus olhos evitando os meus. "São pessoas boas, Teresa", ela repetiu pela 3ª vez, como se tentasse convencer a si mesma. "Eu vi fotos da casa deles, tem jardim, biblioteca. Você vai ter seu próprio quarto, imagina só." Meu próprio quarto. Como se isso compensasse não ter minha mãe por perto. Na sala, ouvia a voz grave de pastor Joel conversando com seu Altino, discutindo detalhes como se falassem de um negócio qualquer, não do futuro de uma adolescente. Frases soltas chegavam até mim. Documentação da casa, período de adaptação, mensalidades escolares. Aquelas palavras entravam como facas em meu peito. Eu já tinha ouvido histórias. Na escola circulavam rumores sobre meninas que iam trabalhar em casas de família e acabavam em situações terríveis. Sandra, minha amiga, tinha uma prima que foi para o Rio de Janeiro como empregada doméstica e voltou 6 meses depois, grávida e sem querer falar sobre o que acontecera. Esses pensamentos me aterrorizavam. Mãe,
Eu tentei mais uma vez, segurando suas mãos entre as minhas, interrompendo o dobrar mecânico das roupas. Por favor, não faz isso. Eu posso trabalhar depois da escola, posso ajudar mais nas costuras, posso... Não tem outro jeito, filha, ela cortou, finalmente olhando nos meus olhos. Vi ali não apenas tristeza, mas uma determinação que me assustou. A gente vai ser despejada no fim do mês. O dono do terreno vendeu tudo para uma construtora. Todo mundo aqui vai ter que sair. As outras famílias têm parentes, têm para onde ir. Nós não temos ninguém. Foi como um soco no estômago. Ela não tinha me contado sobre o despejo. Talvez para me poupar da preocupação, talvez porque ela mesma não quisesse acreditar. De repente, a proposta de seu Altino ganhou uma nova dimensão. Não era apenas uma troca, era, na mente dela, uma questão de sobrevivência. Você disse que ia tocar na novena para conseguir dinheiro extra, argumentei, lembrando das aulas de violão que ela havia insistido que eu fizesse com seu Juvenal, músico aposentado que dava aulas de graça para crianças do bairro. Eles só pagam 10 cruzeiros por noite, Teresa. Precisaríamos de meses para juntar o suficiente para o aluguel de um quarto de cortiço. Ela respirou fundo antes de continuar. Seu Altino está oferecendo uma casa, filha. Uma casa de verdade, com escritura no meu nome. Nunca mais teríamos que nos preocupar com despejo. E você ficaria lá só até eu me estabelecer, arrumar um trabalho melhor, talvez na fábrica de tecidos. 2 anos no máximo, prometo. 2 anos. Uma eternidade para mim naquele momento. E ainda assim, uma mentira que nenhuma de nós duas acreditava verdadeiramente. O chamado veio da sala, a voz do pastor Joel, soando forçosamente jovial. Estão prontas, minhas queridas? Seu Altino tem outros compromissos hoje. Outros compromissos. Outras vidas para negociar. Outros sonhos para destruir. Minha mãe fechou a sacola e me encarou. Seus olhos estavam secos agora, como se as lágrimas tivessem acabado, como se ela tivesse chegado a uma paz interior com sua decisão. É hora, Teresa. Quando saímos para a sala, vi o pastor Joel e seu Altino apertando as mãos, como fechando um acordo. Sobre a mesa, um envelope pardo que imaginei conter os documentos da casa. Minha mãe se aproximou e pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu Altino sorriu para mim, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Era alto, de traços finos, cabelo grisalho penteado para trás, terno impecável apesar do calor. Vamos, menina, o motorista está esperando. Motorista? Só então percebi que o Opala verde tinha um homem ao volante, um sujeito corpulento de óculos escuros. Meu coração acelerou. Posso me despedir da minha mãe? Ele fez um gesto magnânimo com a mão, como quem concede um grande favor. Abracei minha mãe com toda a força, sentindo seu cheiro de lavanda barata, o mesmo perfume que ela usava apenas em ocasiões especiais. Ela acariciou meu cabelo, sussurrando. Vai dar tudo certo. Tenha fé. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Quando nos separamos, vi uma lágrima solitária escorrer por sua face. Foi a última imagem que guardei dela naquele dia, parada na porta do nosso barraco, segurando o envelope contra o peito, como se ele contivesse sua salvação, enquanto eu era levada para longe no carro de um estranho. O Opala verde deslizava pelas ruas de São Paulo, afastando-se cada vez mais da favela do Heliópolis. Através da janela traseira, vi minha vida inteira diminuindo na distância. O barraco, a figura de minha mãe, até mesmo o cachorro vira-lata da vizinhança que costumava me seguir até a escola. Tudo ficava para trás, transformando-se em meros pontos no horizonte antes de desaparecer completamente. Sentada no banco de couro, mantinha minha sacola de pertences apertada contra o peito, como se aqueles poucos itens fossem meu último vínculo com quem eu era. Seu Altino ia no banco da frente, ao lado do motorista, falando sem parar ao telefone sobre negócios, números, acordos.
Nem parecia que havia acabado de adicionar uma adolescente aos seus bens. Depois de algum tempo, percebi que não estávamos indo para um bairro residencial como eu esperava. O carro serpenteava pelo centro da cidade, entre prédios comerciais e lojas. Finalmente paramos em frente a um edifício de aparência antiga, com uma placa discreta na entrada. Imobiliária Novo Horizonte, Altino Menezes, diretor. "Venha, menina", ele disse, saindo do carro sem olhar para trás, como se tivesse certeza de que eu o seguiria. O motorista, que se apresentou como Juvenal, pegou minha sacola e indicou que eu deveria acompanhar seu Altino. "Não se preocupe", sussurrou ele, num tom surpreendentemente gentil. "Não é tão ruim quanto parece." Não é tão ruim quanto parece. Aquelas palavras não ofereciam muito conforto. O interior da imobiliária era um labirinto de cubículos e mesas com secretárias digitando em máquinas de escrever. O barulho das teclas criava uma sinfonia frenética que aumentava minha ansiedade. Seguimos por um corredor até uma sala no final, onde uma placa dourada anunciava: "Diretor". Seu Altino abriu a porta e fez um gesto para que eu entrasse. A sala era espaçosa, com uma grande escrivaninha de mogno, estantes de livros e quadros de certificados nas paredes. Pela janela, via-se a Catedral da Sé ao longe. Ele indicou uma cadeira para que eu sentasse e tomou seu lugar atrás da escrivaninha, observando-me com uma expressão que não consegui decifrar. "Quantos anos você tem mesmo, Teresa?" perguntou, folheando uma pasta com papéis. 15, respondi em voz baixa. "E está em que série?" "Primeira do 2º grau." Ele anotou algo no papel à sua frente, então recostou-se na cadeira e me estudou por alguns instantes. "Sua mãe me disse que você toca violão." Assenti, incapaz de entender aonde aquela conversa ia chegar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "E tira boas notas na escola?" Outro aceno de cabeça. Uma batida na porta interrompeu o estranho interrogatório. Uma mulher entrou. Alta, elegante, cabelos grisalhos presos num coque impecável. Usava um tailleur cinza e sapatos de salto que ecoavam no piso de madeira. "Esta é a menina?" perguntou ela, me analisando como se eu fosse um objeto em leilão. "Sim, Helena, esta é Teresa Silva." A mulher, que descobri ser Helena Menezes, esposa de seu Altino, circundou a cadeira onde eu estava sentada, seu olhar crítico me examinando de cima a baixo. "Magra demais", comentou como se eu não estivesse presente. "E esse cabelo precisa de um corte decente. Mas os olhos são bonitos. E as mãos parecem limpas." Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Queria gritar, queria fugir, queria estar de volta em meu barraco simples, mas digno. Ao invés disso, mantive os olhos baixos, tentando conter as lágrimas. "Ela vai servir", concluiu Dona Helena. "Vou levá-la para casa e explicar suas funções." Seu Altino assentiu e se voltou para mim. "Você vai trabalhar na nossa casa, Teresa, como combinamos com sua mãe. Vai ajudar Helena com os afazeres domésticos e, em troca, terá moradia, alimentação e continuará seus estudos. É um arranjo justo." Justo? Nada naquela situação me parecia justo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu novamente e um rapaz entrou. Devia ter uns 20 e poucos anos, alto como seu Altino, mas com traços mais suaves, cabelos castanhos caindo sobre os olhos, que ergueu surpreso ao me ver. "Pai, desculpe interromper. Precisava pegar." Ele se deteve, olhando de mim para os pais, confuso. "Quem é ela?" "Esta é Teresa", respondeu seu Altino com naturalidade. "Vai trabalhar para nós. Teresa, este é meu filho, Ricardo." Ricardo franziu o senho, parecendo desconcertado. "Trabalhar para nós? Como assim? O que aconteceu com a dona Jurema?" "Jurema pediu demissão semana passada, lembra? Esta menina vai substituí-la."
Ela parece ter a minha idade, protestou Ricardo, me encarando com uma mistura de curiosidade e algo que parecia ser preocupação. Tem 15 anos e precisa do emprego, cortou Dona Helena. Não é da sua conta, Ricardo. Veio buscar o quê? Estamos ocupados. O rapaz pegou alguns livros numa estante ao lado e, antes de sair, lançou-me um último olhar. Havia algo em seus olhos, uma espécie de desculpa silenciosa, que me intrigou e, de alguma forma, me deu um lampejo de esperança no meio daquele pesadelo. Assim que a porta se fechou, Dona Helena voltou-se para mim. Vamos, menina. O motorista vai nos levar para casa. No caminho, explicarei suas obrigações. Enquanto saíamos da sala, notei seu Altino abrir uma gaveta e colocar dentro dela o envelope pardo que continha os documentos da casa de minha mãe, a casa pela qual eu havia sido trocada. No carro, Dona Helena falava incessantemente sobre horários, tarefas, regras da casa. Eu mal escutava. Minha mente estava em pânico, tentando processar a realidade de minha nova vida. Olhando pela janela, vi as ruas arborizadas do bairro de Higienópolis surgirem. Prédios elegantes, mansões antigas, pessoas bem vestidas passeando com cachorros de raça. Um mundo completamente diferente do meu. Um mundo onde eu era apenas uma mercadoria, adquirida pelo preço de um imóvel no subúrbio. O quarto de empregada na casa dos Menezes era maior que o barraco inteiro onde eu vivia com minha mãe. Tinha uma cama de solteiro com um colchão firme, um armário pequeno mas funcional, uma mesinha com um abajur e até um minúsculo banheiro privativo. Em outras circunstâncias, eu poderia ter ficado impressionada com aquele luxo. Naquele momento, porém, tudo o que sentia era a solidão esmagadora de quem foi arrancada de sua vida. Depois que Dona Helena me mostrou o quarto e saiu, trancando a porta pelo lado de fora, "Por segurança", ela disse. Desabei na cama e finalmente dei vazão às lágrimas que estivera segurando. Chorei silenciosamente, com o rosto enterrado no travesseiro para abafar os soluços. Chorei pela minha mãe, pela nossa vida simples, pelos meus amigos da escola, pelo futuro que eu havia imaginado para mim. Chorei até sentir minha garganta doer e meus olhos incharem. Quando as lágrimas finalmente secaram, um vazio gelado tomou conta de mim. Era como se algo tivesse morrido dentro do meu peito. Aquela Teresa sonhadora, que acreditava no amanhã, parecia ter ficado para trás no Heliópolis, junto com o resto da minha vida. Sentei-me na beirada da cama e abri a sacola de feira com meus pertences. Entre as poucas roupas dobradas, encontrei minha maior surpresa: meu violão. Não o violão caro que os filhos das famílias ricas carregavam para as aulas particulares, mas um instrumento simples, de segunda mão, que seu Juvenal havia me dado quando percebeu que eu tinha talento. Como aquilo tinha ido parar ali? O violão mal cabia na sacola e eu tinha certeza de que não o havia colocado lá. Junto dele, um bilhete escrito com a caligrafia trêmula da minha mãe. Minha filha, não tive coragem de te entregar isto pessoalmente. Seu violão é a única coisa de valor que podemos chamar de nossa. Leve-o com você, continue tocando. A música vai ser sua companheira quando eu não puder estar. Logo estaremos juntas de novo. Com todo o meu amor, mãe. Apertei o bilhete contra o peito, enquanto uma nova onda de lágrimas surgia. Aquele pedaço de papel era meu único vínculo real com ela agora. Dobrei-o cuidadosamente e o escondi dentro do violão, prometendo a mim mesma que o guardaria para sempre. O som de uma chave na fechadura me sobressaltou. A porta se abriu e Dona Helena entrou, carregando um uniforme cinza simples, daqueles usados por empregadas domésticas. "Vista isso", ordenou, colocando as roupas sobre a cama. "Jantamos às 8 em ponto, e você deve servir a mesa. Antes disso, quero que tome um banho e penteie esse cabelo. Não quero uma selvagem servindo meus convidados."
Meus dedos se fecharam instintivamente ao redor do violão, como se ele pudesse me proteger. Dona Helena notou o instrumento e franziu as sobrancelhas. O que é isso? Meu violão, respondi em voz baixa. Eu toco um pouco. Ela pareceu considerar por um momento antes de suspirar. Pode ficar com ele, mas só toque nos seus horários de folga e nunca quando houver visitas em casa. Não quero barulho. Já na porta, acrescentou. Tem meia hora para se arrumar. Não me faça esperar. Após ela sair, olhei para o uniforme com um misto de humilhação e raiva. Nunca havia me sentido tão pequena, tão insignificante. Em casa, apesar de toda a pobreza, eu era Teresa, filha, estudante, amiga, sonhadora. Ali, eu era apenas... O quê? Uma serviçal adquirida numa transação imobiliária? O banho que tomei foi como uma tentativa desesperada de lavar a sensação de sujeira que se instalara em minha alma. A água quente, um luxo que eu raramente tinha em casa, escorria por meu corpo enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Era real? Eu havia realmente sido trocada por uma casa? Minha mãe realmente havia concordado com aquilo? Vesti o uniforme com movimentos mecânicos, observando meu reflexo no espelho do pequeno banheiro. A roupa cinza eliminava qualquer traço de individualidade, transformando-me em algo genérico, a empregada. Amarrei meus longos cabelos negros num rabo de cavalo severo, como havia visto outras empregadas usarem. O resultado me fez congelar. Eu parecia muito mais velha, muito mais derrotada. Os primeiros dias na casa dos Menezes estabeleceram o ritmo do que seria minha nova vida. Acordar às 5:30 da manhã, preparar o café da família junto com Neuza, servir a mesa, limpar os quartos, lavar e passar roupas, ajudar no almoço, mais limpeza à tarde, preparar o jantar, servir, limpar novamente e finalmente recolher-me ao quarto por volta das 10 da noite, exausta demais até para chorar. Dona Helena supervisionava cada tarefa com olhos de águia, pronta para apontar qualquer falha. Não é assim que se passa uma camisa social, menina. Esses pratos ainda têm manchas. O piso do banheiro não está brilhando como deveria. Suas críticas constantes me faziam sentir incompetente, incapaz, embora eu me esforçasse ao máximo para aprender e fazer tudo corretamente. No terceiro dia, quando quebrei acidentalmente uma xícara de porcelana enquanto lavava a louça do café da manhã, Dona Helena perdeu a paciência. Você tem ideia do valor dessa xícara? Era parte de um conjunto que trouxe da Europa, gritou ela, seu rosto a centímetros do meu. Vou descontar do seu pagamento. Talvez assim aprenda a ser mais cuidadosa. Pagamento? Que pagamento? Até aquele momento ninguém havia mencionado qualquer remuneração. Eu estava ali como parte de um acordo, uma troca sinistra que nem sequer compreendia completamente. Mas não ousei questionar. Apenas murmurei um pedido de desculpas e continuei trabalhando, engolindo as lágrimas. Uma semana se passou sem notícias da minha mãe. Eu esperava desesperadamente por algum contato, algum sinal de que ela se importava, de que estava planejando me trazer de volta. Cada vez que a campainha tocava, meu coração saltava, imaginando que poderia ser ela, mas nunca era. Numa tarde de domingo, meu suposto dia de folga, embora Dona Helena sempre encontrasse algo urgente para eu fazer, encontrei Ricardo na varanda dos fundos, lendo um livro. Ele ergueu os olhos quando me viu e, para minha surpresa, sorriu. Oi, Teresa, como você está se adaptando? Hesitei, desconfiada daquela gentileza inesperada. Estou me esforçando, senhor. Senhor? Ele riu, um som surpreendentemente caloroso. Tenho só 22 anos. Por favor, me chame de Ricardo. Ficamos em silêncio por alguns momentos antes dele perguntar, em voz mais baixa. Você está aqui porque quer mesmo?
A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém ali havia demonstrado o menor interesse em minha vontade até então. Senti meus olhos encherem de lágrimas e desviei o olhar. Minha mãe, ela precisava de uma casa. Ricardo franziu a testa, claramente confuso. Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Antes que eu pudesse responder, a voz cortante de Dona Helena soou da porta da cozinha. Teresa, os lençóis não vão se passar sozinhos. E Ricardo, não distraia a menina. Afastei-me rapidamente, sentindo o olhar de Ricardo nas minhas costas. Aquela breve conversa plantou uma semente de esperança em mim. Talvez nem todos naquela casa me vissem apenas como uma propriedade. Na segunda semana, Neuza me chamou para conversar enquanto preparávamos o jantar. Com seus 50 e muitos anos e décadas trabalhando para famílias ricas, ela parecia enxergar além das aparências. Sua mãe te entregou para eles, não foi? Perguntou em voz baixa, enquanto picava cebolas. Assenti, sem conseguir falar. Não é a primeira vez que vejo isso acontecer, continuou ela. Famílias pobres, desesperadas, e gente como os Menezes se aproveitando. Mas minha mãe ganhou uma casa, murmurei, tentando justificar o injustificável. Neuza me lançou um olhar que mesclava compaixão e uma sabedoria triste. E você acha que essa casa vale o quê, menina? Vale o trabalho de uma vida inteira. Se alguém fizesse as contas, veria que você vai pagar essa casa 10 vezes com seu trabalho aqui. Suas palavras caíram como uma pedra em meu estômago. Eu nunca havia pensado dessa forma, mas fazia sentido. Não era caridade, não era oportunidade, era exploração disfarçada de favor. O que posso fazer? Perguntei desesperada. Por enquanto, sobreviver, respondeu Neuza, apertando minha mão. E estudar. Seu Altino prometeu que você continuaria estudando, não foi? Cobre isso. É sua única chance de mudar sua história. Naquela noite, depois que todos foram dormir, tirei meu violão do esconderijo que havia encontrado no fundo do armário. Toquei baixinho, apenas sentindo as cordas sob meus dedos, lembrando-me de quem eu era antes de tudo aquilo. A música sempre havia sido meu refúgio, minha forma de expressão quando as palavras falhavam. Com lágrimas escorrendo silenciosamente, toquei a canção que minha mãe mais gostava. Era uma conexão invisível com ela, um fio de memória que me mantinha inteira quando tudo mais parecia despedaçar-se. Enquanto tocava, fiz uma promessa a mim mesma. Aquela situação não me definiria. De alguma forma, eu encontraria forças para transformar aquela humilhação em algo diferente. O que eu não sabia ainda era quanto essa promessa custaria e como o destino tinha planos surpreendentes para uma menina que havia sido trocada por uma casa. Após um mês na casa dos Menezes, consegui finalmente abordar seu Altino sobre a promessa de continuar estudando. Encontrei-o sozinho no escritório numa manhã de sábado, enquanto eu limpava as prateleiras. Senhor, quando poderei voltar à escola? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Foi parte do acordo que eu continuaria estudando. Seu Altino ergueu os olhos dos papéis que examinava, como se tivesse esquecido completamente desse detalhe. Ah, sim, os estudos, disse, ajustando os óculos. Vou providenciar sua matrícula no colégio estadual do bairro. Você frequentará as aulas à noite, depois de cumprir suas obrigações aqui. Aquilo era menos do que eu esperava, mas ainda assim, uma vitória. Estudar à noite significaria ainda menos horas de descanso, mas eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício para manter minha educação. 2 semanas depois, comecei a frequentar o Colégio Estadual Conselheiro Lafayette, a 10 quadras da mansão. Eu saía correndo após servir o jantar, assistia às aulas exausta após um dia inteiro de trabalho e voltava quase à meia-noite para ainda organizar a cozinha para o dia seguinte. O contraste entre meus 2 mundos não poderia ser mais gritante.
Durante o dia, eu era a empregada invisível, a menina silenciosa de uniforme cinza. À noite, tentava ser apenas Teresa, uma estudante como qualquer outra, embora meus olhos cansados e mãos ásperas contassem uma história diferente. Fazer amizades foi meu primeiro grande desafio. Os outros alunos do noturno eram, em sua maioria, adultos trabalhadores ou jovens problemáticos que haviam sido expulsos do turno diurno. Ninguém parecia interessado na garota quieta do fundo da sala que mal conseguia manter os olhos abertos durante as aulas. Um dia, durante a aula de português, a professora Cecília pediu que escrevêssemos uma redação sobre nossos sonhos para o futuro. Enquanto meus colegas reclamavam da tarefa, eu me vi paralisada diante da folha em branco. Sonhos? Que sonhos poderia ter alguém na minha situação? Quando finalmente comecei a escrever, foi como se uma represa tivesse se rompido. Escrevi sobre música, sobre liberdade, sobre dignidade. Escrevi sobre querer ser professora um dia, sobre ajudar outras meninas como eu. Escrevi com uma honestidade que me surpreendeu a mim mesma. Na semana seguinte, professora Cecília me chamou após a aula. Teresa, sua redação foi extraordinária, disse ela com um brilho nos olhos. Você tem um dom com as palavras. Já pensou em participar do concurso literário da escola? Baixei os olhos, constrangida. Não tenho tempo para atividades extras, professora. Trabalho durante o dia todo. Onde você trabalha? Perguntou ela gentilmente. Hesitei. Nenhum dos meus colegas ou professores sabia da minha situação exata. Numa casa de família, em Higienópolis. Algo em meu tom deve ter revelado mais do que minhas palavras, porque o olhar de Cecília mudou, tornando-se mais atento, mais preocupado. Quantos anos você tem, Teresa? 15, professora. Ela franziu o senho. E seus pais? Minha mãe. Comecei, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como explicar que minha própria mãe havia me trocado por uma casa? Como admitir aquela vergonha em voz alta? Está tudo bem, disse Cecília, vendo minha dificuldade. Mas saiba que você pode conversar comigo se precisar. E quanto ao concurso, pense com carinho. Você poderia escrever nos finais de semana, talvez? Concordei com a cabeça. Mais para encerrar a conversa do que por acreditar realmente que teria essa oportunidade. Meus finais de semana eram tão ocupados quanto os dias de semana. A única diferença era que eu limpava móveis antigos em vez de passar roupas. Ao voltar para a mansão naquela noite, encontrei Dona Helena furiosa. Eram quase 00:15, 15 minutos além do horário em que eu deveria estar de volta. Onde você estava? Exigiu ela, bloqueando minha entrada. Tem ideia da hora? Desculpe, senhora. A professora quis falar comigo depois da aula. Professora? Ela riu, um som frio e cortante. Não se iluda, menina. Você não está naquela escola para ser alguém. Está lá porque foi parte do acordo. Seu lugar é aqui, servindo a esta família. Suas palavras me atingiram como um tapa, mas algo dentro de mim, talvez o eco das palavras de encorajamento da professora Cecília, me impediu de abaixar a cabeça como de costume. O acordo também incluía meu direito de estudar, respondi, surpresa com minha própria ousadia. E pretendo continuar fazendo isso. O rosto de Dona Helena se contorceu de raiva. Não se esqueça de quem você é e o que está fazendo aqui. Sua mãe te vendeu para nós. Você nos pertence. Aquela foi a primeira vez que alguém verbalizou tão cruamente a natureza da minha situação. Eu sabia, é claro, mas ouvir aquelas palavras pronunciadas em voz alta era diferente. Era como se o último véu de decência tivesse sido arrancado, revelando a verdade nua e crua da minha condição. Naquela noite, deitada na cama após completar minhas tarefas extras, Dona Helena havia me punido fazendo-me limpar todos os banheiros da casa. Senti algo novo crescendo dentro de mim. Não era apenas tristeza ou resignação.
Era uma determinação furiosa, um desejo ardente de provar que ela estava errada. Eu não pertencia a ninguém, e de alguma forma, encontraria um caminho para fora daquela prisão. Inspirada pelas palavras da professora Cecília e movida pela raiva após o confronto com Dona Helena, decidi participar do concurso literário. Durante 3 semanas, usei cada minuto livre, enquanto esperava o ferro de passar a esquentar entre uma tarefa e outra, e principalmente nas madrugadas, quando todos dormiam, para escrever meu conto. Era a história de um pássaro que nasceu numa gaiola de ouro, vendido por sua mãe a uma família rica em troca de um ninho confortável. O pássaro cantava apenas para si mesmo nas horas mais silenciosas, sonhando com céus abertos que jamais havia conhecido. Uma metáfora óbvia, talvez, mas era o que meu coração precisava expressar. Quando entreguei o trabalho à professora Cecília, ela o leu na mesma hora e seus olhos brilharam de uma forma que me deu esperança. Por um momento, esqueci quem eu era e me permiti sonhar. 2 semanas depois, durante a cerimônia de premiação no auditório da escola, ouvi meu nome sendo chamado como vencedora da categoria juvenil. O mundo pareceu parar. Eu, Teresa Silva, a menina que havia sido trocada por uma casa, estava sendo aplaudida, reconhecida por algo que tinha criado. Com pernas trêmulas, subi ao palco. A diretora me entregou um certificado e um livro de contos brasileiros. Não era um prêmio luxuoso, mas para mim representava muito mais do que seu valor material. Era a primeira conquista verdadeiramente minha naquela nova vida. A euforia durou pouco. Ao retornar à mansão naquela noite, encontrei Dona Helena me esperando com uma cópia do jornal do bairro. Na página de cultura local, havia uma pequena nota sobre o concurso, com os nomes dos vencedores, incluindo o meu. "Que palhaçada é essa?" exigiu ela, agitando o jornal. "Você acha que está aqui para brincar de escritora? Para chamar atenção?" "Foi só um concurso escolar, senhora", tentei explicar. A professora insistiu. "Não me interessa. Você está aqui para trabalhar, não para se exibir. E se alguém reconhece seu nome? Se começam a fazer perguntas?" Só então compreendi sua verdadeira preocupação. Não era apenas sobre meu tempo ou minhas prioridades. Era sobre manter nossa situação em segredo. Uma menina de 15 anos trabalhando como empregada interna, sem contrato formal, sem salário real. Havia muito que os Menezes preferiam manter longe dos olhos públicos. "Você está proibida de participar de qualquer atividade escolar além das aulas regulares", decretou Dona Helena. "E vou conversar com Altino sobre a necessidade dessa escola. Já está aprendendo coisas demais para o seu próprio bem." O medo de perder meu único vínculo com o mundo exterior, a escola, me fez implorar. "Por favor, senhora, prometo não participar de mais concursos. Prometo ficar invisível. Mas não me tire da escola." Algo em meu desespero deve tê-la satisfeito, porque ela apenas deu um sorriso frio. "Vamos ver se você consegue manter essa promessa. Agora vá limpar a prataria. Toda ela." Passei a madrugada polindo talheres de prata que já brilhavam, com o coração pesado e o certificado do concurso escondido sob meu colchão. Aquele momento de glória havia se transformado em mais uma humilhação. No dia seguinte, durante o café da manhã que eu servia em silêncio, Ricardo notou meus olhos inchados e as olheiras profundas. "Aconteceu alguma coisa, Teresa?" perguntou ele, quando os pais já haviam saído da mesa. Hesitei, mas algo no olhar dele me fez confiar. "Ganhei um concurso de literatura na escola ontem. Sua mãe não gostou." Ele pareceu genuinamente surpreso. "Você escreve?" Assenti, nervosa com aquela atenção incomum. "Posso ler o que você escreveu?" A pergunta me pegou desprevenida. Nunca imaginei que alguém da família Menezes pudesse ter interesse real no que eu criava. "Não tenho mais uma cópia. Entreguei o único exemplar à escola." "Que pena", disse ele, parecendo sinceramente desapontado. Então, abaixando a voz,
Não deixe que eles apaguem quem você é, Teresa. O que está acontecendo aqui não é certo. Antes que eu pudesse responder, Dona Helena voltou à sala de jantar e Ricardo imediatamente se levantou, como se tivéssemos sido pegos em alguma travessura. Aquela breve conversa plantou algo em mim, a confirmação de que o que eu vivia não era normal, não era aceitável, não era justo. Mesmo alguém de dentro da família reconhecia isso. Nos meses seguintes, aprendi a manter minhas ambições escondidas. Continuei escrevendo, mas ocultava meus textos em lugares que ninguém procuraria, dentro da capa do colchão, atrás do espelho rachado do banheiro, entre as cordas do meu violão. Tornei-me especialista em guardar partes de mim longe dos olhares dos Menezes. Na escola, quando a professora Cecília me incentivava a participar de novas atividades, eu declinava educadamente. Via a decepção nos olhos dela, mas não podia arriscar perder aquele pequeno espaço de liberdade que as aulas representavam. Uma noite, encontrei Ricardo na biblioteca da casa, selecionando alguns livros. Todos os outros já haviam se recolhido. Teresa, chamou ele quando eu tentava passar despercebida para terminar minhas tarefas. Trouxe algo para você. Ele me estendeu um caderno novo, de capa dura. Para você escrever suas histórias. Mamãe nunca entra no meu quarto, então pode esconder lá, na terceira prateleira da estante, atrás dos livros de direito. A gentileza inesperada me deixou sem palavras. Estendi a mão para pegar o caderno, mas quando nossos dedos se tocaram, algo estranho aconteceu. Um calor subiu pelo meu rosto e percebi que Ricardo corava também. Retirei a mão rapidamente, confusa com aquela sensação desconhecida. Obrigada, murmurei, mas acho melhor não. Seria um problema se descobrissem. Ele pareceu desapontado, mas assentiu. Entendo, mas a oferta continua de pé. E se precisar de livros para ler, pode pegar qualquer um daqui. Direi que estou lendo-os, se alguém perguntar. Naquela noite, deitada em minha cama após o dia exaustivo, pensei em Ricardo e seu gesto de bondade. Era perigoso, eu sabia, permitir-me sentir qualquer simpatia por um membro daquela família. Eles eram meus captores, não meus amigos. E ainda assim, aquela pequena gentileza havia tocado algo em mim que eu pensava estar morto. Com essa confusão de sentimentos, adormeci, sonhando com páginas em branco esperando para serem preenchidas e com a possibilidade, por menor que fosse, de que nem todos naquele mundo hostil eram meus inimigos. 6 meses se passaram desde minha chegada à casa dos Menezes. O inverno chegava ao fim quando recebi a primeira e única carta da minha mãe. Neuza a entregou escondida, com um olhar de cumplicidade. Chegou ontem, mas a patroa interceptou. Consegui pegar antes que ela destruísse. Com mãos trêmulas, levei o envelope para meu quarto, esperando ansiosamente o fim do dia para poder lê-lo em privacidade. Quando finalmente tive um momento só meu, abri o papel barato com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. A letra irregular da minha mãe cobria a página. Querida filha, espero que esta carta te encontre bem. Sei que prometi que ficaríamos juntas novamente logo, mas as coisas não estão saindo como planejei. A casa que recebi tinha problemas na documentação. O pastor Joel disse que seu Altino fez isso de propósito, para me manter dependente da igreja. Estou morando agora num quartinho nos fundos da casa da irmã Lourdes, trabalhando como costureira para pagar o aluguel. Não posso te buscar ainda, mas estou juntando dinheiro. Sei que você deve me odiar pelo que fiz, mas acreditei que estava fazendo o melhor para nós duas. Me perdoe, filha. Um dia vou compensar tudo isso. Com amor, sua mãe. Li e reli aquelas palavras, um turbilhão de emoções me consumindo. Raiva, tristeza, frustração e uma pontada de algo que eu não queria admitir. Alívio por saber que ela ao menos pensava em mim, que se arrependia. Mas o que significava aquela carta,
além de confirmar o que eu já suspeitava. Os Menezes e o pastor haviam enganado minha mãe, assim como a mim. Éramos peças num jogo cruel que não compreendíamos inteiramente. Aquela noite, no entanto, também marcou uma virada. Se minha mãe não viria me resgatar, eu precisaria encontrar uma forma de resgatar a mim mesma. A carta me deu um novo propósito: não apenas sobreviver, mas escapar, construir uma vida digna por meus próprios meios. Na semana seguinte, tomei uma decisão arriscada. Procurei a professora Cecília após a aula. "Professora, quero prestar o vestibular no ano que vem", anunciei, surpreendendo-a e a mim mesma com minha determinação. Cecília me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. "Teresa, isso é maravilhoso, mas você está apenas no primeiro ano do ensino médio. Faltam 2 anos para você concluir." "Posso fazer supletivo", respondi, já tendo pesquisado a possibilidade. "Posso estudar por conta própria para os exames. Sei que é difícil, mas preciso tentar." Vendo minha determinação, Cecília assentiu lentamente. "Vou te ajudar. Posso preparar materiais de estudo e conversarei com outros professores. Mas, Teresa, tenho que perguntar: por que tanta pressa?" Hesitei. Quanto poderia revelar? Minha situação, onde vivo, não é permanente. Preciso construir um caminho próprio, o mais rápido possível. Ela parecia querer fazer mais perguntas, mas respeitou meu silêncio. O tempo passava, e minha determinação crescia junto com minha compreensão do mundo. A biblioteca da família Menezes se tornou meu refúgio secreto. Com a ajuda clandestina de Ricardo, que deixava a porta destrancada nas noites de quarta-feira, quando seus pais saíam para o jantar beneficente, eu devorava livros sobre tudo: história, literatura, matemática avançada. 1 ano havia se passado desde minha chegada àquela casa. Eu completara 16 anos sem nenhuma celebração, apenas com um bilhete discreto da professora Cecília e um lápis novo que Ricardo deixou sobre minha cama. A cada dia que passava, eu sentia minha identidade sendo forjada no fogo das adversidades. "Você está ficando muito sabida para o seu próprio bem", comentou Dona Helena certa tarde, quando me pegou resolvendo os exercícios de matemática de Ricardo que encontrei esquecidos sobre a mesa. "Empregada que sabe demais acaba achando que merece mais." Engoli a resposta que queimava em minha garganta. Aprendi que sobreviver naquela casa significava escolher cuidadosamente minhas batalhas. Neuza, a cozinheira que se tornara minha única amiga adulta naquela casa, me chamou para a cozinha depois do incidente. "Menina, você precisa ser mais esperta", sussurrou ela, cortando cebolas com vigor. "Não deixe que vejam o que você sabe. Guarde seu conhecimento como se guarda dinheiro, escondido, mas sempre à mão quando precisar." O conselho de Neuza mudou minha estratégia. Passei a atuar como se fosse menos inteligente do que realmente era. Fingia dificuldade em tarefas simples quando Dona Helena estava por perto, mas quando sozinha, estudava com uma intensidade feroz. Comecei a guardar cada centavo das pequenas gorjetas que às vezes recebia quando servia aos convidados em jantares especiais. Foi nessa época que descobri algo surpreendente. Seu Altino não era realmente dono de uma imobiliária. Era apenas um corretor que trabalhava para uma incorporadora maior, especializada em negócios obscuros envolvendo terrenos na periferia. A casa que minha mãe recebera era parte de um loteamento irregular, sem documentação adequada. Descobri isso por acidente, ouvindo uma conversa acalorada entre ele e um sócio na biblioteca quando pensavam que estavam sozinhos. "O esquema com o pastor está ficando arriscado demais", dizia o homem desconhecido. "Já são 5 famílias que cederam filhos em troca de casas que mal valem o papel do contrato." Aquela revelação foi como um soco no estômago. Não era apenas eu. Havia outras pessoas como eu,
Outros adolescentes, separados de suas famílias, através de um esquema cruel que explorava a pobreza e a fé. Precisei de toda a minha força para continuar servindo o chá e sair da sala como se não tivesse ouvido nada. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma. Não seria apenas a minha liberdade que eu buscaria. De alguma forma, encontraria um jeito de expor aquele esquema e ajudar os outros que, como eu, haviam sido negociados como mercadoria. A menina assustada que chegou àquela casa 1 ano antes estava desaparecendo. Em seu lugar, crescia uma jovem mulher determinada, que aprendera a transformar sua dor em propósito. Eu ainda não sabia como, mas encontraria um caminho para a justiça. Meu plano começou a tomar forma quando completei 17 anos. Após quase 2 anos na casa dos Menezes, eu conhecia cada canto, cada rotina, cada segredo daquela família. Ricardo, que agora cursava o 1º ano de Direito, tornara-se meu aliado silencioso, embora nossa relação fosse complexa e confusa. Você percebe que o que seus pais fazem é ilegal, não é? Perguntei a ele numa tarde em que estudávamos na biblioteca. Eu fingindo limpar as estantes enquanto absorvia o conteúdo de seus livros universitários. Ele baixou o olhar, a culpa evidente em seu rosto. Sempre soube que era errado. Só recentemente entendi que também é crime. Ricardo havia mudado ao longo dos meses. As aulas de direito despertaram nele uma consciência que seus pais nunca cultivaram. Começamos a trocar bilhetes escondidos. Ele me passava informações sobre os negócios do pai, eu registrava tudo meticulosamente num caderno oculto sob o assoalho solto do meu quarto minúsculo. Foi em março de 1977 que a tensão chegou ao limite. Dona Helena havia entrado em meu quarto durante minha ausência e encontrado meu caderno de anotações. Quando voltei da escola, privilégio que mantive apenas porque Ricardo convenceu os pais que seria suspeito me tirar da educação formal, ela me esperava com olhos flamejantes de ódio. Então é isso que você faz? Espiona nossa família? Anota nossos negócios? Ela segurava o caderno como se fosse algo contaminado. Depois de tudo que fizemos por você, sua ingrata. Meu sangue gelou. 2 anos de anotações, provas, nomes, datas. Tudo estava nas mãos dela. Mas algo em mim havia mudado permanentemente. Não me encolhi, não abaixei os olhos. A senhora chama de ingratidão. Eu chamo de justiça, respondi, surpreendendo a nós duas com minha firmeza. O que vocês fizeram comigo e com outros adolescentes é crime. Tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão, fraude imobiliária. O tapa veio rápido e forte, deixando minha face ardendo. Mas permaneci de pé, os olhos fixos nos dela. Você não é ninguém, sibilou ela. Sua própria mãe te vendeu por uma casa caindo aos pedaços. Quem vai acreditar em você contra nós? Eu vou. A voz de Ricardo soou da porta. Ele estava pálido, mas determinado. Eu testemunharei sobre tudo o que vi e ouvi nesta casa nos últimos anos. Dona Helena empalideceu. Ricardo, o que está dizendo? É sua família. É justamente por ser família que não posso mais ficar calado, mãe. O confronto que seguiu foi terrível. Seu Altino foi chamado às pressas ao quarto. Gritos, ameaças, portas batendo. Fui trancada no porão da casa, um cômodo úmido e escuro usado para guardar velharias. Através das paredes finas, ouvia fragmentos da discussão acalorada no andar de cima. Ela sabe demais. Não podemos simplesmente... O pastor pode ajudar a resolver. Não serei cúmplice de mais crimes. Encolhida no escuro, abraçando meus joelhos, senti um medo diferente de tudo que já havia experimentado. Não era o medo da punição ou do sofrimento. Era o medo de que tudo o que havia construído, todas as provas que havia reunido, todo o plano de expor aquele esquema criminoso fosse destruído naquela noite. As horas se arrastavam. O silêncio que eventualmente caiu sobre a casa era mais aterrorizante que os gritos.
O que estariam planejando para mim? Minha mente corria por cenários terríveis. Foi então que ouvi o rangido da fechadura. A porta do porão se abriu lentamente, revelando não Ricardo ou os Menezes, mas Neuza, a cozinheira, com uma expressão de urgência no rosto enrugado. "Vamos, menina", sussurrou ela. "Não temos muito tempo." Neuza me conduziu pelos fundos da mansão, através do jardim mal iluminado pela lua crescente. Meu coração batia tão forte que temia que pudesse ser ouvido pela vizinhança inteira. Na mão, apertava o caderno de anotações que Neuza havia conseguido recuperar do escritório de seu Altino. "Ricardo está nos esperando na esquina", explicou ela rapidamente enquanto me passava um casaco fino. "Ele convenceu os pais de que seria melhor esperar até amanhã para resolver seu caso, como eles disseram. Comprou tempo para nós." "Para onde vamos?" perguntei, ainda atordoada com a rapidez dos acontecimentos. "Para a casa da minha irmã em Santo Amaro. Você fica lá esta noite e amanhã Ricardo virá com um advogado que conheceu na faculdade." A menção a Ricardo me trouxe sentimentos conflitantes. Durante aqueles 2 anos, nossa relação havia evoluído de uma forma que eu não sabia nomear. Não era romance, as circunstâncias tornavam isso impossível, mas havia uma conexão, uma aliança que transcendia nossas posições naquela casa. Quando chegamos à esquina combinada, Ricardo estava lá, inquieto, olhando constantemente para trás. Ao me ver, seu rosto se iluminou com um misto de alívio e preocupação. "Você está bem? Eles te machucaram?" "Estou bem", respondi, sentindo o peso daquela noite em cada osso do meu corpo. "O que aconteceu depois que me trancaram?" "Meu pai queria te mandar para uma fazenda no interior, onde tem um sócio", explicou Ricardo, sua voz tremendo de indignação. "Minha mãe sugeriu te denunciar à polícia por roubo, inverter a situação. Foi quando percebi que precisava agir imediatamente." Um táxi se aproximou, previamente chamado por Ricardo. Neuza me abraçou forte antes de me empurrar gentilmente para dentro do veículo. "Seja forte, menina. Você já é mais corajosa do que eu jamais fui em toda a minha vida." Ricardo entrou no táxi comigo, para surpresa de ambas. "Vou com vocês até Santo Amaro. Não posso voltar para casa agora. Além disso, preciso te mostrar algo." Durante o trajeto, Ricardo tirou do bolso um pequeno gravador. Consegui registrar a conversa entre meu pai e o pastor Joel hoje à tarde. Eles mencionam explicitamente o esquema das casas e os adolescentes colocados em famílias. É a prova que você precisava. Olhei para o pequeno aparelho com assombro, depois para o rosto determinado de Ricardo. Em seus olhos, via não apenas o filho rebelde contra os pais, mas um jovem homem enfrentando sua própria consciência moral. "Por que está fazendo isso?" perguntei finalmente, a pergunta que queimava em mim desde que ele aparecera na porta do meu quarto horas antes. Ricardo olhou pela janela do táxi para as luzes de São Paulo que passavam como borrões coloridos. Quando se voltou para mim, havia lágrimas em seus olhos. "Porque você me ensinou que existem coisas pelas quais vale a pena sacrificar tudo. A verdade é uma delas." Naquele momento, enquanto o táxi cruzava a cidade adormecida, percebi que estávamos na véspera da maior batalha da minha vida. Uma batalha não apenas pela minha liberdade, mas pela justiça para todos aqueles que, como eu, haviam sido tratados como mercadoria num esquema cruel que explorava os mais vulneráveis. A manhã seguinte chegou com o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Na pequena sala do apartamento da irmã de Neuza, em Santo Amaro, eu me sentava frente a um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar gentil, porém determinado. Doutor Paulo Mendonça, advogado especializado em direitos humanos e professor de Ricardo na Faculdade de Direito. "Entendo que seja assustador, Teresa", dizia ele depois de ouvir meu relato completo e a gravação feita por Ricardo.
Mas o que temos aqui é um caso sério de exploração sistemática de menores, fraude imobiliária e possivelmente tráfico humano. Não podemos simplesmente ignorar. E minha mãe? Perguntei, a pergunta que me atormentava desde o início. Ela será punida também? Ela não sabia. Ela foi enganada. Dr. Paulo suspirou. Legalmente, sua mãe pode ser considerada cúmplice. Mas há circunstâncias atenuantes. A vulnerabilidade social, a manipulação religiosa. Nosso foco principal são os organizadores do esquema, a família Menezes e o pastor Joel. Ricardo, sentado ao meu lado, segurou minha mão suavemente. Teresa, sei que é difícil, mas pense em quantas outras famílias estão sendo separadas agora mesmo por causa desse esquema. Foi esse pensamento que finalmente solidificou minha decisão. Não era apenas sobre mim ou minha mãe. Era sobre um sistema de exploração que precisava ser exposto. Naquela tarde, acompanhada pelo Dr. Paulo, Ricardo e uma assistente social chamada Marli, entrei no fórum para prestar depoimento formal. Minhas pernas tremiam, mas minha voz permaneceu firme enquanto relatava cada detalhe dos 2 anos passados na casa dos Menezes. O juiz de menores, um homem severo chamado Dr. Augusto, ouviu tudo com atenção especial, pedindo detalhes, fazendo anotações. Quando terminei meu relato, ele olhou diretamente nos meus olhos. Senhorita Teresa, a senhorita tem noção da gravidade das acusações que está fazendo? Está disposta a enfrentar um processo que pode ser longo e doloroso? Tenho, meritíssimo, respondi, a voz mais firme do que jamais esteve. E estou disposta a ir até o fim, não apenas por mim, mas por todos os outros que passaram ou estão passando pelo mesmo. Foi naquele momento, sob o olhar penetrante do juiz, que senti uma transformação definitiva em meu interior. A menina assustada, que foi trocada por uma casa, havia se tornado uma jovem mulher determinada a lutar por justiça. O que aconteceu a seguir superou todas as minhas expectativas. O juiz, visivelmente tocado pelo meu testemunho e pelas provas apresentadas, emitiu mandados de busca e apreensão para a casa dos Menezes e para a igreja do pastor Joel, naquela mesma tarde. Uma operação que envolveu policiais civis e o recém-criado Serviço de Proteção a Menores. Na casa dos Menezes, foram encontrados documentos que comprovavam o envolvimento em transações imobiliárias fraudulentas. Na igreja, algo ainda mais chocante. Uma lista com nomes de 17 adolescentes colocados em famílias em troca de doações imobiliárias nos últimos 5 anos. Eu estava na sala de espera do fórum quando Ricardo entrou correndo, o rosto transformado pela urgência. Teresa, encontraram outros 3 adolescentes trabalhando em casas de famílias ligadas ao pastor. Uma delas tem apenas 13 anos. Naquele instante, todas as dúvidas que ainda pudessem existir em meu coração se dissiparam. A dor que senti, o abandono, a exploração, tudo havia me conduzido a este momento. O momento em que minha história pessoal se transformava em algo maior que eu mesma. As semanas seguintes foram um turbilhão. Meu nome foi protegido por ser menor de idade, mas a operação que desmantelou o esquema de tráfico humano disfarçado de caridade religiosa ganhou as manchetes dos principais jornais de São Paulo. Pastor e corretor, presos por esquema de exploração de menores, anunciava o estado de São Paulo. Adolescentes trocados por casas, o esquema que chocou a cidade, dizia outra manchete. Seu Altino e Dona Helena foram presos preventivamente, assim como o pastor Joel. Os adolescentes encontrados em situação semelhante à minha foram encaminhados para casas de acolhimento enquanto suas famílias eram localizadas e a situação legal avaliada. Uma tarde, enquanto eu estava na casa-abrigo para menores, onde fui temporariamente acolhida, recebi a visita que mais temia e, ao mesmo tempo, mais esperava: minha mãe.
Ela entrou hesitante na pequena sala de visitas, envelhecida além de seus 40 anos. Seus olhos, antes sempre alertas e orgulhosos, apesar da pobreza, agora estavam baixos, carregados de vergonha. Por um momento, ficamos em silêncio, o peso de 2 anos de separação forçada entre nós. Filha, ela começou, a voz quebrando. Não sei nem por onde começar a te pedir perdão. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e senti um redemoinho de emoções. Raiva, mágoa, compaixão, amor, tudo misturado de forma confusa em meu peito. Por quê, mãe? Foi tudo que consegui perguntar, a voz embargada. Como pôde acreditar que me dar para eles era a solução? Ela chorou abertamente então, as lágrimas lavando anos de culpa reprimida. Eu acreditei que estava te dando uma chance melhor, que você teria educação, comida, um futuro. O pastor dizia que era uma bênção, uma oportunidade divina. Eu queria acreditar tão desesperadamente que algo bom poderia acontecer para nós. Eles me trataram como escrava, respondi, deixando as lágrimas correrem também. Eu limpava, cozinhava, servia, sem salário, sem direitos, sem liberdade. Isso não é oportunidade, mãe, é exploração. Ela assentiu, destroçada. Eu percebi isso semanas depois, quando tentei te visitar e não deixaram. Quando a tal casa que recebi começou a apresentar problemas e descobri que não tinha documentação regular. Tentei te buscar de volta, mas o pastor disse que eu seria presa por quebrar o acordo. Eu tive medo. Tanto medo. Dr. Paulo, que acompanhava o caso de perto, havia me explicado que minha mãe não seria indiciada criminalmente. Como outras famílias envolvidas, ela era considerada vítima de um esquema que explorava a vulnerabilidade social e a fé religiosa para obter lucro. E agora? Perguntei finalmente, a pergunta pairando como uma nuvem pesada entre nós. Estou trabalhando como costureira numa confecção, respondeu ela, um brilho tímido de esperança nos olhos. Aluguei um quartinho em Santana. Não é grande coisa, mas é honesto. E quando você puder, se quiser, tem espaço para nós duas. Olhei para minha mãe, aquela mulher que havia cometido o erro mais doloroso possível, mas que ainda assim era a única família que eu tinha. A raiva ainda estava lá, assim como a dor. Mas percebi que também havia espaço para perdão, não imediato, não incondicional, mas um perdão que poderia ser construído com tempo e honestidade. Não sei se posso voltar a morar com você agora, disse finalmente. Preciso de tempo, mas podemos começar conversando, talvez nos visitando. Quando ela estendeu a mão trêmula sobre a mesa, hesitei por um momento antes de aceitá-la. Não era um final feliz de conto de fadas. Era algo muito mais real e complexo, o começo de um longo processo de reconstrução e cura. São Paulo, 2025. 50 anos se passaram desde aquela manhã em que minha mãe me entregou a um desconhecido em troca de uma casa. Olho pela janela do meu apartamento modesto, mas confortável, no bairro da Saúde, observando a cidade que já foi cenário de tanto sofrimento e que, ironicamente, se tornou meu lar permanente. Aos 65 anos, aposentada após 3 décadas como assistente social especializada em proteção a crianças e adolescentes, tenho tempo para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. Sobre como uma tragédia pessoal pode se transformar em propósito de vida. Após o julgamento que condenou seu altino, Dona Helena e o pastor Joel, apenas que variaram entre 8 e 12 anos de prisão, eu precisei reconstruir minha vida do zero, com o apoio do doutor. Paulo e da equipe do serviço social, consegui uma bolsa de estudos para terminar o ensino médio em regime acelerado. 2 anos depois, entrei para a faculdade de serviço social. Durante todos aqueles anos, mantive contato com minha mãe.
Nossa relação nunca voltou a ser o que era antes. Como poderia? Mas conseguimos construir algo novo, baseado numa compreensão mútua mais madura. Ela nunca deixou de se culpar pelo que havia feito, mesmo quando eu já tinha encontrado em meu coração o caminho para o perdão verdadeiro. Alguns erros você carrega pelo resto da vida, ela me disse uma vez, anos depois. Não como punição, mas como lembrete do preço que se paga por desespero e ingenuidade. Minha mãe faleceu em 2005, aos 76 anos. Estive ao lado dela nos últimos momentos, segurando sua mão como ela não pôde segurar a minha naquele momento crucial da minha adolescência. Nós duas havíamos feito as pazes não apenas uma com a outra, mas com nossa história compartilhada. Ricardo Menezes se tornou promotor de justiça, especializando-se em casos de tráfico humano e exploração de vulneráveis. Nos encontramos ocasionalmente ao longo dos anos, sempre com um misto de carinho e melancolia, pelo que poderia ter sido em outras circunstâncias. Ele nunca se reconciliou completamente com os pais, mesmo após eles cumprirem suas penas. Algumas traições são simplesmente irreparáveis. O caso que ficou conhecido na imprensa como o esquema das casas ajudou a mudar a legislação brasileira de proteção a menores nos anos 1980. Não posso dizer que minha história mudou o mundo, mas talvez tenha ajudado a mudar um pequeno pedaço dele. Nos 40 anos que se seguiram ao meu resgate daquela casa, trabalhei com centenas de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Cada história de superação que testemunhei foi também parte da minha própria cura. Cada jovem que conseguiu reconstruir sua vida me lembrava que o que aconteceu comigo não precisava definir quem eu me tornaria. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda me pego pensando naquela menina de 15 anos, assustada no banco traseiro de um Opala verde musgo, sendo levada para longe de tudo que conhecia. Queria poder voltar no tempo e dizer a ela: vai doer muito, mas você vai sobreviver. E não apenas sobreviver. Você vai usar essa dor para crescer de maneiras que nem imagina possíveis. As cicatrizes psicológicas nunca desapareceram completamente. Tenho dificuldade em confiar nas pessoas, em me permitir ser vulnerável. Nunca me casei, embora tenha tido alguns relacionamentos significativos ao longo da vida. Parte de mim sempre se manteve em guarda, como se esperasse que a qualquer momento alguém pudesse me trair novamente da forma mais fundamental. Mas aprendi que as cicatrizes, embora permanentes, não precisam ser apenas marcas de dor. Elas podem ser mapas que mostram o caminho que percorremos, testemunhas silenciosas da nossa capacidade de sobreviver e seguir adiante. Na parede da minha sala, tenho emoldurado o diploma de honra ao mérito que recebi em 2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente por meus 30 anos de serviço. Ao lado dele, uma foto antiga e desbotada. Eu, com 15 anos, antes de tudo acontecer. Uma menina de olhos brilhantes, sorriso tímido e sonhos simples. Olho para essa foto todos os dias e penso em como nossas vidas podem mudar em um instante, como decisões tomadas por outros podem alterar completamente nossa trajetória. Penso em como seria minha vida se minha mãe tivesse feito uma escolha diferente naquela manhã de 1975. Mas também penso em todas as vidas que pude tocar justamente porque passei pelo que passei. Os mais de 1000 adolescentes que acompanhei ao longo de minha carreira. As políticas públicas que ajudei a moldar com meu testemunho e experiência. As famílias que consegui manter unidas porque reconhecia os primeiros sinais de desespero que levam a decisões irreversíveis. Há algum tempo, recebi uma carta emocionante de uma mulher chamada Fernanda. Ela era uma das adolescentes resgatadas daquele mesmo esquema em 1977. Tinha apenas 13 anos quando foi colocada numa família em troca de um terreno prometido a seus pais. Após o resgate, seguimos caminhos diferentes na vida.
Você não me conhece pessoalmente, escreveu ela, mas seu exemplo mudou minha vida. Quando li sobre seu caso nos jornais, mesmo sendo tão jovem, percebi que não estava sozinha e que o que aconteceu não era minha culpa. Hoje sou psicóloga infantil, trabalhando com crianças traumatizadas. Queria que soubesse que seu ato de coragem criou ondas que continuam se espalhando, décadas depois. Essa carta me lembra que nossas histórias pessoais, por mais dolorosas que sejam, têm o poder de transcender nosso sofrimento individual e tocar outras vidas. Que nossa vulnerabilidade, quando compartilhada com propósito, pode se tornar força para outros. Se você está assistindo a este relato e também carrega marcas de abandono, traição ou abuso, quero que saiba: sua história não termina no seu pior momento. O que foi feito com você é parte da sua história, mas não define quem você é ou quem pode se tornar. Por muito tempo, me defini como a menina que foi trocada por uma casa. Era uma forma de me agarrar à injustiça, de manter viva a dor como prova de que ela realmente aconteceu. Mas com o tempo, aprendi que somos muito mais do que as coisas que nos acontecem. Somos as escolhas que fazemos depois, os significados que construímos, as vidas que decidimos viver apesar de tudo. Hoje, aos 65 anos, não sou mais a menina que foi trocada por uma casa. Sou Teresa Silva, assistente social aposentada, mentora, amiga, defensora dos direitos humanos. Sou alguém que transformou uma tragédia pessoal em serviço aos outros. Não porque sou especial ou extraordinariamente forte, mas porque descobri que a única maneira de dar sentido à dor é usá-la para aliviar o sofrimento alheio. Naquela manhã de 1975, quando o Opala verde musgo se afastou, levando uma adolescente em lágrimas, algo terminou. Minha infância, minha inocência, minha confiança incondicional no mundo. Mas algo também começou. Uma jornada de descoberta da minha própria força, uma busca por justiça que me levaria muito além dos limites da minha própria história. E talvez seja isso que todos nós procuramos no final. Não apagar as cicatrizes, mas transformá-las em pontes que nos conectam uns aos outros em nossa humanidade compartilhada. Porque no fim das contas, ninguém deveria ter um preço. Ninguém deveria ser trocado por uma casa ou por qualquer outra coisa. Somos todos infinitamente valiosos, irredutivelmente humanos, merecedores de dignidade e respeito. Esta é a verdade pela qual lutei. Esta é a verdade pela qual continuo lutando.